Hoje é dia de Momento Saúde, como eu faço todos os dias, recebo médicos, psicólogos para trazer um assunto importante. E hoje eu estou recebendo uma psicóloga e minha mais nova amiga, Vera Souza, está hoje aqui com a gente. Oi, Verinha, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nina, tudo bem? E você? Tudo bem, eu estava com saudade, prazer te ver de novo. A Nina também, Vera, minha recém-amiga, gente. Faz o quê? Umas 3 semanas que nós nos conhecemos, né, Vera? Mais recente amiga de infância. Menina! A minha recente amiga de infância, exatamente isso. E eu estou muito feliz de tê-la aqui com a gente e trazendo um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai ajudar e alertar muitas mulheres. Eu queria começar hoje, Vera, com a nossa conversa, trazendo uma pesquisa preocupante. 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência sexual ou física, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, que aponta que a maioria é praticada por parceiros, pessoas que conhecemos, pessoas que confiamos e muitas vezes pessoas que amamos, né? Os relacionamentos abusivos, eles envolvem alguns sinais de alerta, que muitas vezes podem passar despercebidos pela vítima. Jogos psicológicos, mentiras, atitudes controladoras são exemplos de ações praticadas por um parceiro abusivo. Outros comportamentos podem até começar como atitudes inocentes, são ignoradas, muitas vezes no início do relacionamento, com aquela justificativa de que o excesso de ciúmes é amor. Porém, com o passar do tempo, pode prejudicar o bem-estar, a saúde física até muitas vezes da pessoa, né? E aí eu convidei a Vera, que é psicóloga há mais de 40 anos, para falar sobre abuso emocional. Vera, que assunto importante, né? E difícil porque tem uma quantidade bastante grande de nuances e acho que a gente precisa começar a pensar também quais são os tipos de abuso, né? Exato. O que é conceitual, o que é abuso. O que é abuso? Porque tem muita gente que não sabe, Nina, está dentro de uma relação abusiva. A semana passada, uma ex-noiva de 5 anos, noiva há 5 anos, e foi antigamente minha paciente, ela me ligou e eu pensei que ela estava me convidando para o casamento, né? Aí ela falou assim, percebi que eu estava numa relação abusiva. Nossa. Era amiga ou paciente? Era uma pessoa que eu conhecia e eu a conhecia através de um paciente. De uma paciente. Mas você não a atendia? Não era minha paciente. E ela me falou isso, eu percebi que eu estava num relacionamento abusivo. Depois de 5 anos. Eu acredito. Não é? Então ela cresceu profissionalmente junto com esse noivo, ele se desenvolveu, ela ficou parada durante muito tempo, insegura, sem poder se desenvolver, e sempre se sentindo muito amada, muito feliz, e trabalhando pelo casamento, até que de repente quando ela me ligou, pensei, vai casar, né? É um convite de casamento, não. Terminei. Porque eu estava numa relação abusiva. Então, entender o que é um relacionamento abusivo é importante, porque tem sinais. As outras pessoas, principalmente de fora, conseguem perceber que aquela pessoa está sendo abusada. E ela vai dando desculpas para o abusador. Ele é assim mesmo, é o gênio dele. Alguém já me disse uma vez, uma namorada, cujo namorado só gritava e batia na mesa, gritava com ela, batia na mesa, quebrava coisa. E eu dizia assim, como é que você aguenta? Né? Que coisa, não deixa isso ele falar. Isso não te incomoda, né? Não deixa assim. Ela diz, da cultura dele. Ele não, ela dizia assim, ele não está gritando, ele quer só dar, quando ele bate na mesa, para dar ênfase. Nossa! Entendeu? Então, às vezes, a pessoa está tão... Ela está tão imersa naquela situação, né? Que ela mesma não tem essa clareza. Eu acho que as vítimas nunca têm, viu, Vera? Nunca no começo tem, não, no começo não. Eu acho que também porque está regida por um sentimento verdadeiro, genuíno, né? Ou uma insegurança muito grande, ou uma submissão muito grande, seja uma submissão emocional, seja uma submissão financeira, uma submissão social. Às vezes é uma pessoa com uma vulnerabilidade muito grande que passa a ser a vítima do abusador.
né? Isso. E no começo, sim, ela vai dando desculpas. O abusador pode entremear momentos de abuso com momentos de extremo carinho, extremo cuidado. Eu te amo, eu te bati, mas eu nunca mais farei isso, Exato. né? Ou eu só te bati porque você me fez isso, você me tira do sério, responsabilizando a vítima, né? Isso também existe, né? E tem aquele que entremeia com extremo carinho, né? Então a vítima fica esperando que ele mude, aí ela vai rezar, ela vai se submeter, ela vai fazer de tudo para agradá-lo. Quando ela começa a perceber e começa a sofrer ou de tristeza, ou de depressão, ou sintomas psicossomáticos, e ela começa a perceber o sofrimento em si, aí ela passa por uma outra fase que é assim, e agora, como é que eu saio dessa? Entendi. E eu posso sair dessa? Será que eu consigo sair dessa? Né? Entendi. Aí uma areia movediça, né, Vera? Tem medos, né? Medos de, às vezes, medo até de uma violência maior. Física. Porque o abusador pode chegar à ameaça, pode concretizar alguns tipos de ameaça, pode submetê-las a algumas violências das quais ela tem medo, tipo, vou tirar seus filhos, você nunca vai ver as crianças. Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Aí a gente nem começou a falar de feminicídio. Né? É mesmo. E que os números são alarmantes, né? Principalmente aqui na nossa região. Quando eu fico sabendo de notícias de que, até em Ubatuba teve um caso agora recente, que o namorado queimou a namorada. Isso lá atrás, se a gente começar a pensar, teve um início de namoro lá atrás. Será que ele já dava sinais de ser uma pessoa violenta? Às vezes, a gente consegue perceber, Vera? Às vezes, sim. Às vezes é um príncipe encantado. Né? E ela, assim, apaixonada, carente, vulnerável, ela só vê o lado príncipe encantado. Aí tem um sinal ou outro, mas ela não presta muita atenção nesse sinal. E às vezes, já no início de um relacionamento, onde ainda não existe firmeza, onde ainda não existe um vínculo muito forte que os aprisiona, ele já dá alguns sinais, porque tem um histórico. É agressivo, brigou não sei aonde, machucou não sei quem, é estúpido, trata a família mal. Então existem sinais, mas ele tem alguma vantagem que ela vê, baseada às vezes muito na carência dela, ou na imaturidade, ou num histórico de violência também do lar, que ela já está acostumada. São inúmeros os motivos que levam alguém a ser o abusador e alguém a ser o abusado, né? Então são duas histórias que se entrelaçam. Entendi. Né? É uma doença, é uma patologia a pessoa que tem uma inclinação para ser um abusador? Porque, veja bem, uma pessoa que comete um abuso num relacionamento, quando ele termina aquele relacionamento, a chance dele repetir o mesmo comportamento com a próxima é muito grande, não é, Vera? A pessoa não muda, por mais que chore, que promete mudança, que se arrepende, né? Eu não acredito nessa mudança. E aí eu acho que ele vai repetir esse comportamento com o próximo relacionamento. Hoje a psicologia já entende isso como uma doença, uma patologia? Sim e não. Não existe uma doença. Vamos entender então o que é a patologia, né? A psicopatologia. Não é exatamente uma doença. Não existe assim uma doença dizendo ele é abusador, ele vai bater, ele vai agredir, ele vai abusar, né? Existem algumas psicopatologias em que você percebe maior tendência ao abuso. Por exemplo, aquilo que a gente chama de personalidades narcísicas. Sim. As personalidades narcísicas, o transtorno narcísico, né? Aí sim é uma doença. Mas a gente não vai dizer que o abusador tem necessariamente tal doença, doença de abusador. Vou dar um exemplo. Eu tive uma vez uma paciente que ela era vítima de um abusador que tinha o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Então os dois tinham a mesma profissão, né? Estavam se desenvolvendo na profissão e o TOC dele se manifestava assim. Ele media o tamanho do papel higiênico que ela ia usar. Meu Deus! Ele dizia na lavanderia como é que o tênis tinha que colocar o tênis, o sapato, o chinelo, enfim, como é que arrumava
limpava a casa, como que deixava o travesseiro dele. Tinha uma série de itens que ela tinha que fazer. Tinha que cumprir. Regras, para que ela pudesse cumprir. E ela se desenvolvendo profissionalmente tanto quanto ele, né? Chegou um determinado momento em que ele começou a dizer assim para ela: eu vou perder meu trabalho hoje porque o sapato que eu ia usar não está aqui. No lugar como deveria. E agora nós vamos ter um prejuízo bastante grande. Então, aí começou uma série de abusos que ela foi percebendo e ela conseguiu se desvencilhar dessa situação com muita ajuda psicológica, porque chegou num determinado momento em que ela começou a acreditar muito que ela era uma pessoa culpada. Eu ouvi você falar agora há pouco com sobre alguém. A culpa, né? Sobre a culpa, né? Eu estou sendo culpada de não deixar meu marido se desenvolver profissionalmente, porque eu não sou boa dona de casa, porque eu não atendo as necessidades dele. Ela foi sendo minada. Sim, e ele não tinha aquilo que a gente chama de personalidade abusador. Ele tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Isso é uma doença. Isso é uma doença. Tá. E ela era escrava dos sintomas dele. Entendi. Entendeu? Mas o abusador pode ter diversos tipos de personalidade e ele pode sim ter uma psicopatologia ou ser uma pessoa normal, sem doença, mas que teve um traço, tem um desvio de caráter, um desvio de conduta, um desvio de caráter, alguma coisa na formação dele. Existem estatísticas, estudos provando que alguém que sofreu violência uma vida toda tem uma tendência muito maior a ser repetir. Também violento, né? Entendi. Um filho de pai violento, então ele aprende aquele padrão comportamental. Uhum. A maneira como o pai tratou a mãe é a maneira que provavelmente ele vai tratar a esposa, né? Eu cresci ouvindo isso. Quer escolher um bom marido, observa como ele trata a mãe dele. Então isso é verdade, Vera? É uma tendência, vamos dizer assim, né? Psicologia, às vezes a gente tem para responder essas perguntas. Não é muito exata, né, Vera? Eu tenho que dizer assim, psicologia não é ciência exata, né? Então, não necessariamente. Existem bons filhos de maus pais que, até o contrário, não vou ser como meu pai. Eu vou ser um bom marido e um bom pai. Vou construir uma história diferente, né? Constrói uma história diferente. Então, não tem essas fatalidades, assim, não. Essas coisas, assim, tão determinantes. Né? Mas eu acho que é um bom caminho, né? A gente observar como a pessoa, antes de entrar num relacionamento, analisar o comportamento da pessoa, né? O ser humano, apesar de ser muito complexo, ele também dá muitos sinais, né, Vera? Dá sim. E que a gente tem que tirar a emoção quando a gente for escolher uma pessoa para viver a nossa vida, tirar um pouquinho o coração dessa história. É muito difícil, né, Vera? Quando dá, porque a gente entra num relacionamento muito mais movido pela paixão, que não tem nada de racional, né? Então nós estamos ali pela química, pela paixão, pelos olhos lindos, por tudo que vem de maravilhoso dessa pessoa, que nos cega, né? Isso. A paixão nos cega. E assim, muitas vezes, alguém engata um vínculo muito forte nessa fase de paixão. Não há nada de errado em se apaixonar. O que às vezes é muito perigoso é engatar um vínculo muito forte no momento da paixão. No momento onde você ainda não conheceu e ainda não olhou com os olhos racionais quem é a pessoa que está vivendo com você, né? Isso. Com uma certa convivência, um certo tempo de relacionamento antes de ir morar junto, por exemplo. É isso. Que delícia esse papo hoje. Gente, o WhatsApp está liberado para vocês participarem. Quer aproveitar a vinda da Vera aqui? Pode mandar sua pergunta. É o 991470620. Vocês também acompanham a nossa entrevista pela TV Metropolitana. Você dá para assistir pelo aplicativo M1, M2. Aliás, o aplicativo é Rede Metropolitana. Ou pelo site m1m2.com.br, tá bom? Eu vou rapidinho para o intervalo da Metropolitana, mas antes tem o Saúde em Foco. O Dr.